como é que tá esse negócio do Iêmen? Porque são quase, ninguém nota, mas são quase 10 anos de guerra. Qual que é a tua visão aí? Vamos falar de um tema muito esquecido da mídia. A gente sempre falou que a guerra do Iêmen é uma guerra esquecida, mas esse conflito do Iêmen, ele é uma guerra que ele tenta passar desapercebido pela história de muito tempo, e algumas gestões de governos tentaram, de certo, apagar este conflito. Houve uma mobilização para que os resultados desse conflito não aparecessem na mídia. Ele foi um conflito que passou, de certa forma, clandestino no mundo, né? E eu vou colocar aqui alguns elementos, cutucar um pouquinho a onça com a vara curta, como a gente fala, porque há muitas coisas aqui para a gente discutir. Essa guerra está tão esquecida que é capaz do pessoal não lembrar onde é que é o Iêmen. Eu vou colocar aqui no mapa primeiro para a turma ver, aí você desenvolve o seu raciocínio, você vai me orientando aí, eu vou colocando aonde a gente mostra para o pessoal aqui. Eu vou passar para ti a bola, mas deixa eu só colocar primeiro, porque o pessoal às vezes... E é uma guerra importantíssima, tá, gente? É uma situação geopolítica importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Iêmen começa o seu conflito basicamente ali em 2014, né? A guerra do Iêmen teve início ali em 2014, oficialmente. Porém, na verdade, esse conflito ele também surge daquela que já foi citada aqui, a Primavera Árabe, né? Ela atingiu o Iêmen ali por volta de 2011 e ela resultou ali na renúncia do presidente Ali Abdul Salah, né? Após quase essas 3 décadas no poder, né, que o Salah esteve, né? E aí o seu vice-presidente, o Mansur Hadi, ele assumiu o cargo, né? E essa transição ela foi um pouco frágil, né? E ela foi uma transição política com um descontentamento social extremamente grande, né? A composição do povo do Iêmen, além dos árabes, né? Você tem o povo Houthi, que é uma grande parcela dessa população. Esses Houthis, eles têm uma influência xiita, zaidita, né? Então, eles compõem uma parte significativa da população, especialmente no norte, que é justamente a região que faz fronteira com países ali onde eles vão ter um problema sério, né? Nós vamos falar daqui a pouco aqui. Os árabes, eles são um povo que transferiram basicamente a identidade cultural dos iemitas. Então, eles têm uma influência muito forte na cultura local, né? Eles são muito bem organizados, como sempre, né? O povo árabe é um povo historicamente, vamos dizer assim, que traz tradições, né, que sempre tem uma pressão cultural muito grande em todos os lugares onde chega, né, onde todos os lugares que você for encontrar no Egito existe muito da tradição árabe ali e da cultura árabe, e não somente da religião, certo? As pessoas costumam sempre focar apenas no ponto de vista da religião, mas não é somente isso, não, a questão da cultura também, e as tradições são muito fortes dentro desses povos, né? Tem outros grupos étnicos, né, perdidos ali, além dos árabes e Houthis, né, mas eles são sempre minoritários, são grupos que não exercem uma influência cultural tão grande quanto esses dois, né, especialmente o árabe, mas os Houthis também, eles exercem uma influência grande. A grande questão é que a população árabe, geralmente sunita, né, em grande maioria sunita, ela confronta aí a questão com os xiitas. Nós vamos falar aqui daqui a pouco a questão do papel da Arábia Saudita e do Irã nesse conflito. Eles são muito importantes e sempre vão exercer influência. O comandante Farinaz, ele tem sempre uma frase para falar que o Oriente Médio é uma coisa muito difícil, muito complexa de entender, que não é tão fácil como muitas vezes parece, né? O pessoal pensa sempre em separar em 2 grupos que estão ali brigando, ou 3 no máximo, mas na verdade existe uma série de outros fatores que estão por trás da complexidade desse povo, né? Então, e além desses povos, há também os afro-iemitas, né, que são povos que vieram especialmente da Somália, né, do Sudão, e que habitam ali também o Iêmen, né? Eles já estão lá há bastante tempo também, é uma minoria, né, que traz tradições africanas, mas também congrega ali com eles essas situações ali, vivendo no mesmo país, obviamente. Então, toda essa miscelânea aí que foi apresentada aí, ela tem um problema grave aí que vai surgir com essa transição em decorrência da Primavera Árabe, né? Os Houthis, de certa forma, eles tinham ali uma aliança, né, com o Saleh, ela é estabelecida em 2014, né? E o grupo xiita zaidita lança uma ofensiva ali em 2014, capturando a capital, Sanaa, né?
e força o Hadi, né, a renunciar. Essa aliança Houthi se volta contra o Hadi, né? E ali eles também formam uma aliança, né, de forças leais ao Saleh, né? E aí acontece ali uma intervenção militar saudita por volta de 2015, março de 2015, a Arábia Saudita liderou uma coalizão militar com os países árabes, né? Eles tentam restabelecer o governo de Hadi, né? A Arábia Saudita não reconheceu o golpe lançado pelos Houthis, né? E isso aí marcou uma intervenção em um conflito bastante complexo, tá? A Arábia Saudita sempre foi um país com um capital muito forte, investimento muito forte, e sempre preparou os seus grupos, né? Naquele momento, foram despejados dentro do Iêmen as forças militares, tanto mercenários, como clandestinos, como força militar organizada da própria Arábia Saudita, né? Mas não somente eles, né? Se a gente pegar um gráfico que mostre quantos dos exércitos estiveram preparados ali, vocês vão ver que a coisa era bastante complexa, né? Basicamente, todos os países que falam árabe enviaram tropas para ali a partir do dinheiro e do financiamento saudita. Além deles, há diversos outros grupos, como, por exemplo, o próprio Estado Islâmico, a própria Al-Qaeda. Nós falamos naquela questão da Síria, que a Síria virou uma ponte de passagem de material bélico que cruzava a Jordânia, cruzava a Arábia Saudita e chegava no Iêmen e vice-versa, né? Foram fontes que financiaram aí tanto a Al-Qaeda quanto também o Estado Islâmico. Então esse conflito ele tornou-se um imbróglio bastante grande, né? Um problema bastante grande para resolver. Bom, uma nação pobre, teoricamente, contra a maior potência, pelo menos a mais moderna potência militar do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um monstro militar, ela detém basicamente todos os sistemas de armas de todas as linhas, desde defesa de curto alcance a médio a longo alcance, a uma marinha mais poderosa do que qualquer país ali do Oriente Médio, né? Possui um exército gigantesco e aparato militar moderno, né? Treinamento moderno e aparato militar moderno. Então era de se esperar que o Iêmen não fosse resistir à invasão promovida pelos sauditas, né? Então esse conflito ele acabou se internacionalizando, criando ali um bloqueio econômico que teve consequências graves para o Iêmen, dificultando a situação. Porém, o Iêmen não estava só, né? O Iêmen, quando eu quero dizer, o movimento Houthi, né, pessoal? Quando isso ocorre, obviamente, o Irã ele lança o seu apoio a esse país, tal como fez com a Síria, né? Aos seus grupos ali dentro, seus proxies dentro do Irã, do Iêmen, e isso, de certa forma, vem a amenizar o impacto da invasão saudita promovida, né? O Irã ele forneceu treinamento e armas, houve muitas apreensões de navios transportando armas ali pelaquela região que vinham direto do Irã para os rebeldes Houthis, né? As perdas em combate são imensuráveis. A Arábia Saudita ela teve uma das derrotas mais humilhantes de todas as guerras que se viu no Oriente Médio, por uma série de fatores. Primeiro, veja bem, não se tratava do exército iemita lutando contra os sauditas, e sim grupos de guerrilheiros que viviam na região fronteiriças, que começaram a se organizar e que com treinamento, preparo, especialmente fornecido pelo Irã, não somente, conseguiu retardar o avanço saudita, e ainda mais do que isso, conseguiu bloquear completamente a possibilidade da Arábia Saudita derrubar o governo central que estava agora posto por eles.